Olá, turma tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula de tecnologias digitais e hoje a gente vai falar sobre meios de comunicação. Vocês sabem o que são meios de comunicação? Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre isso, então? Meios de comunicação são meios que o ser humano utiliza-se para comunicar-se. Então, são veículos que eu utilizo para me comunicar. Eu posso me comunicar com palavras, através de revistas, jornais, carta, mensagens de texto e assim por diante. Eu consigo me comunicar através pela voz, pelo telefone, pelo rádio. Eu consigo me comunicar através de vídeo, utilizando televisão, utilizando chamadas de vídeo no celular também. Então, eu tenho várias maneiras de me comunicar. E hoje a gente vai falar especificamente de um meio de comunicação em especial. Hoje a gente vai falar sobre o telefone, sobre a evolução do telefone até os dias atuais. Vamos lá então? Eis que o telefone surge por volta de 1870, inventado pelo senhor Alexander Graham Bell. Então, ele cria o primeiro telefone em 1870, ele patentia essa invenção em 1870. Na imagem aqui que eu trago para vocês, ele está fazendo um teste público dos primeiros modelos telefônicos inventado por ele. Então, ele teve a ideia de fazer uma transmissão de voz através de ondas magnéticas. Então, isso revolucionou a maneira de nos comunicarmos. A gente sabe que hoje o telefone é um dos principais meios de comunicação que a gente tem hoje no mundo. Isso é inegável. Então, ele surge por volta de 1870, inventado pelo senhor Alexander Graham Bell. Eis aqui um dos primeiros modelos telefônicos a se popularizar. Percebe que ele é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Ele era de ferro, totalmente diferente do que a gente conhece hoje, pesado, em formato de castiçal. Para fazer ligação nessa época, eu tinha que acionar uma central telefônica e a central telefônica na figura de uma telefonista que fazia essa ligação para mim. Então, não tinha números telefônicos, por exemplo, como a gente tem hoje. Então, isso passou por um processo de evolução grande até chegar nos dias de hoje. Logo depois, por volta dos anos 30 e 40, começam a surgir os primeiros telefones com discagem numérica. Então, sai a figura da telefonista e entra a figura o quê? Dos números. Apesar de eu não ter teclas ainda, eu já tenho números telefônicos. Então, aqui você percebe, já tem uma roleta, eu giro essa roleta para fazer ligações. Bem diferente do que a gente tem hoje, né? Depois, esses telefones começam a ganhar cores e tamanhos variados. Então, eu tenho esse modelo flip aqui, que ele é o popular de abrir e fechar, totalmente diferente do que a gente conhecia na época e bem moderno para a época. Mas percebe que ele ainda não tem teclas, hein? Percebe, a roleta ainda está presente nele ainda. Logo depois, por volta de 1970, surgem os primeiros modelos com teclas. Esses modelos com teclas começam a se popularizar e modernizar esses aparelhos. Então, eles começam a ter formatos diferentes e principalmente ter teclas. Logo depois vem outro modelo que revoluciona a telefonia no mundo, que é o modelo sem fio. Apesar dele ser grande ainda, ter uma antena, que você pode observar aqui na imagem que eu trouxe aqui, mas ele é revolucionário. Por quê? Porque ele não tem mais o fio, então eu consigo me movimentar próximo da central que ele fica acoplado. Totalmente diferente dos modelos da época. Então surge esse novo modelo aí por volta dos anos 80. Até a gente chegar nos modelos atuais que a gente tem hoje. Eis aqui dois modelos, um de telefone fixo com fio e outro telefone fixo sem fio, já com visor digital, todo transformado. Hoje em dia eu tenho o telefone com fio, com visor digital também, semelhante a um celular que eu posso mandar mensagem de texto também. Então eu tenho vários modelos hoje, mas que ele passa por um processo de evolução grande até chegar nos dias de hoje. Então chega os números, depois vem as teclas, depois vem o telefone sem fio, depois eu chego até os dias atuais. Mas e quem não tinha condições de ter um telefone fixo em casa? Tinha que usar os telefones públicos. Eu trago para vocês aqui uma imagem de telefone público da época, que funcionava através de fichas. Então ele tinha fichas e ele funcionava através dessas fichas. Você comprava uma ficha dessa, colocava e ela te dava um tempo para você utilizar, fazer ligações nesse telefone. Bem diferente, né?
Eis aqui uma imagem que eu trago para vocês da cidade do Rio de Janeiro, por volta de 1981, as pessoas aglomeradas na praça, esperando na fila para fazer uma ligação num telefone público, num orelhão. Então, as pessoas ficavam na fila esperando a vez para fazer ligação. Quando eu era criança, isso era muito comum na minha cidade, já que tinha poucos telefones fixos lá. A maioria lá que a gente utilizava eram os orelhões. Então, era muito comum a gente fazer filas lá para fazer ligação. Minha mãe fazia muito isso. Logo depois, o telefone fixo, o telefone público fixo, ele também passa por uma transformação e vem os cartões telefônicos. Sai as fichas e começam a vir os cartões telefônicos, já se transforma e moderniza também. Então, o telefone público, ele também se modernizou até chegar aos dias de hoje. Então, ele começa lá com o telefone público de ficha, depois vem o telefone mais moderno com o cartão telefônico. Hoje em dia, você dificilmente vai achar esses orelhões, esses telefones públicos na rua, como tinha volta nos anos 2000, os anos 90. Dificilmente você vai encontrar ele. Eles estão presentes principalmente em hospitais, delegacias de polícia, locais públicos de grande movimentação, aeroportos, rodoviárias. Dificilmente você vai encontrar esses telefones em ruas e avenidas, como a gente tinha nos anos 80, nos anos 90. Dificilmente você vai encontrar. Por quê? Porque o telefone se popularizou tanto que todo mundo hoje, quase todo mundo, tem condição de ter um celular. Mesmo que um celular com pouca tecnologia, mas capaz de fazer ligação. Então, não há necessidade de eu ter esses orelhões nas ruas. Percebe que ele passa por um processo totalmente evolutivo e depois deixa de existir. Chega a ser moderno, mas depois deixa de existir para dar lugar à popularização dos telefones móveis, dos celulares, que a gente vai falar numa outra aula também. Então, vamos para a nossa atividade de hoje, então? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, então, primeiro a gente percebe que o telefone tem um papel fundamental no processo de comunicação do ser humano e que ele passou por um processo longo de evolução até chegar nos dias de hoje. Já imaginou a gente ficar sem telefone, sem poder fazer ligação? Seria complicado, né? Então, pega seu caderno, faça margem, faça o cabeçalho. Para quem não tem um modelo ainda, esse é um modelo aqui. Faça bem bonito e responda os seguintes exercícios. O que são meios de comunicação? Vamos lá responder então. Quais são os 3 meios de comunicação mais usados por você e sua família? Quais são os meios de comunicação que você mais utiliza em casa? É a televisão? É o telefone? É o rádio? É a revista? É o jornal? Qual que é? Conta pra gente aí. Quem inventou o telefone? Quem será que inventou o telefone, hein? Qual é o formato do primeiro telefone? E o que é um orelhão? Conta pra gente aí, responde aí. Depois você tire foto e manda no WhatsApp. E qualquer dúvida, pode estar mandando mensagem que eu estou sempre à disposição, viu? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.